Olá, alunos! Eu sou professora de Biologia, Elaine Jerusa. Estarei realizando com vocês a correção das atividades do PET de Biologia do terceiro ano, referente à primeira semana. Organizando as ideias. Uma pessoa que não tem nenhuma doença está necessariamente saudável? Justifique. Não, né, moçada? Pois estar saudável vai além de estar livre de doenças, sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de uma doença ou uma enfermidade. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela nos traz que a saúde plena é uma forma de total bem-estar, alcançando não apenas através da prevenção ou do tratamento de doenças, mas sim através da qualidade de vida, incluindo emocional e social. Questão 2. Cite e explique pelo menos uma atitude que pode ajudar a prevenir cada um dos tipos de doença a seguir: infecciosa, ocupacional, degenerativa, carencial e sexualmente transmissível. Então vamos lá. Para as doenças infecciosas, eu preciso de ter medidas de higiene, preciso de vacinação para aquela população. Para doenças ocupacionais, eu preciso do uso de EPIs, que é uma excelente ferramenta para as empresas, de extrema importância para o controle de uma doença ocupacional. E prevenção. Doença degenerativa. Preciso de um estilo de vida mais saudável. Preciso de evitar o tabaco. Preciso de evitar o consumo de álcool excessivo e acompanhamento médico periódico. Doenças carenciais. Necessito de uma alimentação balanceada, uma alimentação mais saudável e um estilo de vida também mais saudável. Doenças sexualmente transmissíveis. Preciso do uso de preservativos para que não venha me contaminar com alguma IST. Questão 3. Um casal tem dúvidas sobre qual método contraceptivo deve usar. Eles utilizam a tabelinha e o coito interrompido e achavam que, por usarem dois métodos, estavam protegidos. Explique para o casal por que os métodos escolhidos não são os mais seguros e dê duas opções de combinações de métodos contraceptivos mais eficientes, explicando sobre a eficácia de cada um deles. Então vamos lá. Os métodos de tabelinha e coito interrompido não são considerados métodos eficazes e tampouco confiáveis, pois ambos existem falhas. Na tabelinha, por exemplo, algumas mulheres podem ter desequilíbrio hormonal e, com isso, poder alterar o seu ciclo menstrual. Já no coito interrompido, pode ocorrer a saída do esperma antes mesmo da interrupção do ato sexual, podendo então, em ambos os casos, ocorrer a fecundação. O uso da camisinha e diafragma previne as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, e também impede a fecundação. Então, para o casal dito na atividade, nós poderia sim fazer o uso de camisinha e até mesmo de diafragma, pois tem uma garantia de 95 a 99,9% de proteção contra a gestação indesejada. O uso do DIU, dispositivo intrauterino, é uma opção também para se evitar a fecundação. Lembrando que, neste caso, o DIU não é uma prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis.
O uso de pílulas contraceptivas regularmente também não previne as ISTs, mas, para o casal da questão acima, é uma opção para se evitar a fecundação, também garantindo de 95 a 99,9% de proteção contra a gestação indesejada. A próxima questão, nós iremos fazer uma análise do quadro abaixo. Antes de realizar as questões, eu gostaria que vocês olhassem para o quadro e tirassem dele todas as informações necessárias. O meu quadro, ele apresenta uma taxa de mortalidade infantil no Brasil em suas regiões. Tem uma taxa por 1.000 nascimentos vivos. E tenho este gráfico onde ele me apresenta os anos de 1990 a 2007, onde apresenta também no gráfico o Brasil, em roxo, as regiões Norte, em amarelo, Nordeste, em laranja, Sudeste, em azul, Sul, em verde e vermelho, região Centro-Oeste. Agora que vocês analisaram e interpretaram este gráfico, vamos à resolução das atividades. O gráfico apresenta dados sobre mortalidade infantil no Brasil. Analise-o e responda as questões de 4 a 9. Então, vamos lá. Qual foi aproximadamente a taxa de mortalidade infantil no Brasil em 1990? Então, quando eu volto para o gráfico e vejo a mortalidade no Brasil em 1990, eu consigo identificar que este gráfico está me apresentando que o Brasil teve aproximadamente 49% de taxa de mortalidade infantil. A próxima questão me traz quais são as duas regiões que apresentaram as menores taxas de mortalidade infantil em 2007. A questão agora me traz que eu quero as menores, as mais baixas taxas de mortalidade infantil, mas no ano de 2007. Eu tenho como respostas as regiões Sul e Sudeste. Observe no gráfico que a região Sul em verde e a região Sudeste em azul são, sim, as que apresentaram menores taxas de mortalidade infantil no ano de 2007. Próxima questão. Qual região apresentou as maiores taxas de mortalidade infantil no período mostrado no gráfico? Então, agora eu quero a região com maior taxa de mortalidade infantil. Então, neste caso, eu tenho a região Nordeste. Verifique na região Nordeste, em laranja, o quão alto está esta taxa de mortalidade. Próxima questão é em quais fatores você considera que estão relacionados aos fatos apresentados nas respostas das duas questões anteriores? Essa é uma resposta pessoal, mas eu vou dar para vocês alguns fatores importantes. Fatores como a infraestrutura, fatores como a deficiência no saneamento básico, uma alimentação precária, são fatores que são os principais pilares, infelizmente, para que
essas taxas apresentadas são mais elevadas em algumas regiões. Então, infraestrutura e saneamento básico e alimentação precária são fatores que são importantes e que podem, sim, infelizmente, aumentar a taxa de mortalidade infantil no Brasil e em regiões. Qual região apresentou a maior variação na taxa entre 1990 e 2007? Vamos olhar lá no gráfico? Eu tenho entre 1990 a 2007 a região Nordeste. Verifique que a região Nordeste, em linha laranja, é a mais alta. Então, infelizmente, também é uma região que apresentou a maior variação de taxa entre 1990 e 2007. Então, quais ações podem estar relacionadas à ação variação? A essa variação. Então, quais ações eu posso relacionar a essa variação que eu tenho nas regiões brasileiras? Também posso considerar como uma resposta pessoal, mas nós temos melhores condições sanitárias, acesso à saúde de qualidade e educação, campanhas de vacinação eficazes, políticas públicas eficientes que atendam a população de uma forma mais eficaz. São estruturas que relacionam essa variação e que se os nossos governos tiverem melhores condições sanitárias, de saúde, educação e diversas campanhas, diversas políticas públicas que sejam eficientes, essas taxas de mortalidade tendem a diminuir, que é o que nós aguardamos e queremos no nosso Brasil e as nossas regiões brasileiras. Bom, moçada, esta foi a resolução das atividades do PET da primeira semana do terceiro ano do ensino médio. Tudo de bom para vocês.